E se você pudesse vender planos de acompanhamento que vão de 700 até 3, 4, 5 mil reais com 30 a 50% de conversão? Ou seja, cada 10 pessoas que te procuram, você fecha entre 3 e 5 que te pagam entre 700 e 3 mil reais. Quão diferente seria a sua vida? Meu nome é Samir Beide, eu sou o fundador da Nutrição Sem Fronteiras, a maior escola de negócios para nutricionistas da América Latina. Nos últimos 2 anos e meio, nós já geramos mais de 200 milhões de reais para os nossos alunos. E o nosso plano aqui hoje é que você vai entender exatamente como vender com facilidade suas consultorias premium, seus planos de acompanhamento, para poder aumentar as vidas que você vai transformar em 25 e, claro, colocar mais dinheiro no seu bolso. Hoje você vai acessar 6 alavancas para te ajudar a vender consultorias premium para qualquer pessoa, para poder aumentar as suas vidas transformadas e, claro, o seu faturamento. Então, se faz sentido esse episódio de hoje, fica com a gente porque eu preparei muito ouro, certo? Primeira estratégia, já entrando de cara aqui no nosso conteúdo, é destacar a transformação. Uma coisa que eu vejo muito é que o nutricionista, na hora de vender, nutricionistas, treinadores, profissionais da saúde no geral, não tem muita essa habilidade de venda. E quando você vai vender, muitas vezes você foca no plano, você foca na dieta, você foca no low carb, na cetogênica, no jejum. Só que isso é vender o voo e não a viagem. O verdadeiro vendedor, o verdadeiro profissional da saúde que sabe como transformar a vida do outro, ele usa uma abordagem diferente, enfatizando os resultados, enfatizando a transformação que o paciente vai viver. Eu gosto muito dessa analogia de que a gente tem que vender a viagem e não o voo. Quando você vende a viagem, você vende a ilha paradisíaca, nadando com os peixinhos, você vende Noronha, você vende as praias, você vende água cristalina. Isso é a viagem. Agora, sabe o que é vender o voo? Vender o voo é você vender o aeroporto lotado, o avião que tem turbulência e você acha que vai cair, é a mala que demora, é o bebê que chora o voo inteiro, é o lanche que é 3 peta, né? 3 castanhas. Então, isso é vender o voo. Quando você está conversando com o teu paciente, se você começa a falar para ele todas as coisas ruins e difíceis que ele vai ter que viver para chegar na ilha paradisíaca, você está cometendo um erro que vai prejudicar muito as suas vendas. Então lembre-se, vender a viagem e não o voo. Vender a transformação e não a dieta, e não a restrição, e não as mudanças. Porque essas mudanças, essa dieta, essa restrição, ela é sofrida. Agora, a ilha paradisíaca, aí é bem melhor, certo? Então, venda focado na transformação. Se o paciente quer perder peso, você vai explicar como que o teu programa vai ajudar ele a perder lá os 5 quilos dele, vai destacar a facilidade de seguir o plano alimentar, e vai sempre cavar a fundo no porquê. Por que esse paciente quer perder os 5 quilos? Será que é porque ele quer ter mais gás para brincar com a filha dele? Será que é porque ele quer ter uma autoestima melhor, porque a autoestima tá muito ruim? Será que ele quer tirar a blusa na praia? Não sei, mas entender o porquê é muito importante. Porque se você fica só no superficial, do perder 5 quilos, você perde a oportunidade de se conectar emocionalmente com o paciente. Então olhar para isso com carinho e depois o acompanhamento proativo. Trazer follow-ups, trazer proximidade com esse paciente durante o processo de vendas é muito importante. E durante o processo de vendas, você enfatizar que durante o acompanhamento, durante a transformação, não vai ser aquela coisa solta. Você não vai receber uma dieta e se virar. Você vai ter um suporte proativo durante toda a jornada. Então isso aqui é muito importante. Vender a transformação. Vender o destino final. Entender primeiro aonde que é o destino final e depois conectar o que a pessoa falou com esse sonho que ele quer realizar com o trabalho que vocês vão fazer juntos. Esse que é o grande insight. Não vende o voo, vende a viagem, beleza? Segunda estratégia, faça o cliente se sentir ouvido. Ou seja, o cliente, a única coisa que ele quer é que ele se sinta importante. Ele quer se sentir importante, ele quer se sentir compreendido. O cliente compra de quem compreende as suas necessidades, os seus objetivos de forma profunda. Lembra disso, tá? Um erro muito comum é que o nutricionista, o treinador, o profissional da saúde, ele trata o paciente como um número. Isso é um erro muito comum. Trata o paciente como um número, focando só em vender. Mas a real é que a gente tem que mostrar que a gente se importa genuinamente com aquele paciente. Quando o paciente sente que a gente se importa com ele, ele compra da gente. Isso é fato. Então, se você quer aumentar suas vendas, você tem que aumentar o nível de ele se importa comigo que o paciente tem. Quanto mais o paciente sentir que você se importa com ele, mais ele vai comprar. Então, existe essa forma de você vender muito mais, que é você fazendo com que o paciente sinta que você se importa com ele. E a melhor forma de você fazer isso é anota esse segredo. Anota esse insight que ele é muito poderoso. A melhor forma de você fazer com que o paciente sinta que você se importa com ele é você se importando de verdade. Não tem atalhos. Se você tem essa obsessão com o resultado do teu paciente, você tem esse carinho, esse cuidado, essa atenção, você com certeza vai ser um nutricionista muito bem sucedido. Muito bem sucedido. Porque esse é um dos maiores insights que tem. O paciente se sentindo compreendido, sentindo que é especial, e ele é.
ele vai comprar, ele vai ter resultado, ele vai indicar, certo? Entrando agora, ainda no mesmo assunto, o framework de 3 etapas para poder aumentar a conexão com o paciente, que é o RRA, que é reafirmar, relacionar e aprofundar. Sempre que o paciente trouxer alguma coisa para você, você tem que estar numa escutativa. E a melhor forma de mostrar para o paciente que você está na escutativa é reafirmando de volta o que ele disse. Ah, entendi. Então quer dizer que esses 5 quilos que você quer perder é para ter mais gás para poder brincar com a sua filha que está crescendo. Nossa, entendi. Reafirmar. Depois relacionar, compartilhar experiências similares, suas ou de outros pacientes. Nossa, isso até me lembra uma história de um paciente fulano que também chegou aqui com esse desafio, também tem uma filha pequena, a Laura, não sei o que. Você cria esse relacionar e depois você aprofunda, fazendo a próxima pergunta relevante para manter o diálogo. Mas me conta uma coisa, dentro desses 5 quilos que você quer perder, o que você já tentou antes para poder ter esse tipo de resultado? Me conta um pouco da sua história em relação a isso. Então isso aqui é muito poderoso. É um framework de reafirmação, relacionar e aprofundar. Reafirma, relaciona, aprofunda. Se você usar esse modelo simples, no início você vai precisar ter ali algum tipo de gatilho, deixar anotado em algum lugar, RRA, alguma coisa ali para te dar, né, esse estímulo. Mas depois vira natural. Vira natural, fácil, prático, e isso gera um efeito muito poderoso, porque você se conecta cada vez mais com as pessoas. As pessoas gostam de se sentir compreendidas, e não tem forma melhor de ela se sentir compreendida do que reafirmar, relacionar e aprofundar. Porque você está reafirmando o que ela disse, mostrando a importância do que ela disse, você está relacionando o que ela disse com outras experiências suas ou de outros pacientes, e você está fazendo perguntas para aprofundar. A pessoa vai se sentir vista, vai se sentir compreendida através desse framework, certo? Entrando agora na estratégia 3, uma coisa que eu vejo muito, um erro muito comum, tá? É os nutricionistas querendo deixar muitas firulas, muita coisinha ali na oferta dele, apresentando todos os detalhes, todos os recursos do programa. E até mesmo apresentando várias ofertas de uma vez. Olha, manda um PDF, aí tem lá consultoria premium, 1 mês, 3 meses, 6 meses, consultoria escalável, 1 mês, 3 meses, 6 meses, desafio, consulta tradicional. Não faça isso, tá? Confusão gera falta de venda. Cliente confuso não compra. Cliente confuso não compra. Cliente confuso não compra. Coloca isso no fundo da tua mente, porque sempre que você tiver algo no teu processo de vendas que você identificou que gerou algum tipo de confusão, corta, melhora, refina, mas não pode ficar desse jeito, certo? Então a abordagem correta é você, entendendo, claro, os objetivos, as dores, o que ele já tentou, conectar a tua oferta com essas dores e objetivos do que ele já tentou. Dores, objetivos e frustrações conectadas na oferta. Esse é o jeito correto de você vender. Então tem 3 pilares numa oferta. E aí, claro, cada profissional pode ter pilares diferentes, mas esses 3 pilares são pilares muito simples, que quando você traz isso para o paciente, você consegue gerar esse efeito muito poderoso de trazer clareza para o que tem na entrega. Então existem 3 pilares na tua oferta. O primeiro é personalização. Toda oferta de consultoria premium tem um viés muito forte de personalização. Você precisa personalizar tudo o que você faz para o teu paciente para poder aumentar esse nível de satisfação e os resultados também. O segundo pilar é o pilar de nutrição. Afinal, você é nutricionista. Caso você seja treinador, é o pilar de exercício. Caso você seja os dois, nutrição e exercício, certo? Então essa é a parte onde você vai criar um cardápio, criar um contexto, criar toda uma estrutura de alimentação para o teu paciente para ele ter mais resultado. E o terceiro pilar é o pilar de acompanhamento, o pilar de prestação de contas, o pilar do check-in. Então esse suporte proativo, estar próximo do paciente, é um grande pilar da tua oferta também. Então se você relacionar esses 3 pilares com os objetivos e as dores do teu perfil de paciente ideal, a venda se torna muito mais fácil. Porque imagina, você está conversando com o paciente e fala: então, Samir, cara, escutando tudo que você me trouxe, eu vou te trazer aqui uma hipótese minha, tá? Eu acredito que você já fez dietas outras vezes, até mesmo dietas personalizadas por outros nutricionistas, mas faltou acompanhamento, faltou check-in, faltou um suporte proativo, faltou você ter uma pessoa do teu lado em cada etapa da jornada. O que você acha? Você não acha que faltou isso nas suas outras experiências? Então isso é um contexto. Outro contexto: olha, fulano, você já tentou outras dietas, você já até mesmo fez um acompanhamento, teve parceiros, teve uma comunidade te apoiando, mas você não teve a personalização de uma forma realmente eficiente para você ter resultado até hoje. Então sempre tem um pilar que falta para o teu paciente, teu lead, né, nesse caso. E aí você traz como o teu serviço sendo o serviço que vai preencher todas as lacunas para poder que ele tenha resultado de fato, certo? Quarta estratégia: mapear a jornada do teu paciente. Uma coisa que é muito interessante de entender é que quando você já atendeu muitos pacientes, você já tem uma carteira boa de paciente, já mudou a vida de muita gente, você começa a mapear dentro de uma engenharia reversa o que você fez para essas pessoas terem resultados. Como que funciona a jornada de transformação do teu paciente. É muito legal quando você tem clareza sobre isso. Quanto mais experiente você for, mais fácil vai ser isso, porque você consegue, na hora de vender, pintar o quadro ideal de como que vai ser a jornada desse paciente. Quais são os próximos passos? Aonde que ele vai chegar?
como vai ser quando ele chegar lá. Então tudo isso é muito legal. É pintar o quadro do futuro, visualizar o sucesso. Junto com o paciente, mostrar para ele que ele está no ponto A, mas você já levou muita gente para o ponto B, e dentro dessa jornada do ponto A para o ponto B, existem algumas coisas que vão acontecer e você fica quase que numa posição de bola de cristal, de prever o futuro. A Laís brinca comigo que uma das coisas que eu mais gosto é quando eu faço esse trabalho da bola de cristal. Quando, antes como nutricionista, né, eu dizia pro paciente que ia acontecer uma coisa e acontecia, e hoje com os nossos alunos, eu digo que vai acontecer uma coisa e acontece. Isso vem da experiência, isso vem da profundidade dentro do problema. Eu tinha uma profundidade muito grande no problema do meu paciente, hoje eu tenho uma profundidade muito grande no problema dos nossos alunos. Isso é muito legal, porque você consegue pintar esse quadro do futuro de forma bem fidedigna mesmo. E aí você traça o caminho. Explica claramente como que vai acontecer para poder ir do ponto A para o ponto B, mapeando essa jornada e focando na transformação sim. E aí uma coisa que é legal é ajudar o paciente a visualizar o sucesso, ajudar o paciente a se visualizar no resultado final dele, tendo alcançado o objetivo. Isso é uma estratégia muito legal na hora da venda, porque gera esse efeito do paciente, putz, eu tô nesse ponto A, nossa, como seria incrível estar no ponto B. Aí ele abre os olhos e tem você como uma pessoa que vai levar ele do ponto A para o ponto B, que vai preencher essa lacuna. E aí abre os olhos no sentido figurado, mas você não vai mandar a pessoa fechar o olho, pensar. Eu acho que isso é demais, tá? E aí, se alguém faz isso, por favor, me avisa como é que você faz para poder a gente entender. Mas como que você ajuda o cliente a ter essa visualização de sucesso? Talvez o cliente queira ter o abdômen definido, talvez ele queira tirar a blusa na praia, talvez ele queira melhorar a autoestima, talvez ele queira brincar mais com o filho, com mais gás. Você vai criar esse objetivo que ele já verbalizou para você, dentro de uma lógica de transformação. Pô, fulano, imagina quando você já estiver lá na ilha de Fernando de Noronha, se sentindo bem, tendo resultado, com a sua alimentação ajustada, tendo gás, brincando com o seu filho na areia. Imagina como vai ser incrível isso. Eu já tô animado por você, sendo bem honesto. Então, olha essa pequena frase e o quanto que isso gera esse efeito no paciente dele. Caramba, se eu não contratar esse Nutri, eu não vou conseguir viver essa realidade. Então isso é bem poderoso, tá? E aí pode ser a admiração dos amigos, abdômen definido, autoconfiança, autoestima, independente do que é o sucesso pro teu paciente, até mesmo um exame, comportamento alimentar, você identificar o que é sucesso para ele e ajudar ele a visualizar isso. Uma frase simples, onde você vai comentar sobre isso, certo? E aí qualquer que seja a motivação do paciente, use ela para que ele te contrate e ele tenha a vida transformada por você, beleza? E a quinta estratégia: mantenha a sua mensagem consistente. É muito importante que você entenda que a venda, ela não acontece só na venda. Ela acontece também no que acontece antes da venda. Acontece no conteúdo, acontece em todos os pontos de contato que o paciente tem com você. Seja no follow-up, seja na nutrição de listas, seja no conteúdo que você postou no stories, no feed, seja no direct que você trocou. Tudo isso está trabalhando para que ele compre de você no final. Então você ter ali o seu conteúdo dentro de uma linha editorial estratégica que você consiga cumprir, não precisa ser diário, mas você ter esse conteúdo pensando que o conteúdo é uma nutrição de lead também, certo? E sempre focando na sua linha de comunicação para que ela seja consistente. Porque se um dia você fala de emagrecimento, outro você fala de comportamento, outro você fala de mulher, outro de homem, isso gera um efeito de confusão. Cliente confuso não compra, tá? E uma coisa que eu gosto muito é de ter o social selling apoiando nessa construção de relacionamentos. Social selling é você interagir no direct com os seus possíveis pacientes, com os seus leads. Quando você faz isso, você cria um efeito muito poderoso de proximidade. Isso aumenta as suas chances de conversão no futuro, tá? E aí tem alguns benefícios em você ser consistente na tua mensagem. Primeiro é que você constrói confiança com aquele lead. Você constrói confiança para que ele, de fato, olhe para você como a referência que você é. Você cria reconhecimento da tua marca para as pessoas ao redor e você gera engajamento. E o engajamento é muito importante que ele se transforme em direct. Todo engajamento que vira direct pode virar venda no futuro, certo? E a última estratégia 6, é cobrar preços premium. Se você ainda está na era de vender consultas baratas, você está deixando grandes oportunidades na mesa. O que é mais fácil? Você bater 10 mil por semana, vendendo planos de R$400, ou seja, vender 100 consultas de R$400 para poder bater R$40 mil no mês, ou você vender 10 planos de 4 mil, ou 20 planos de 2 mil, ou 40 planos de 1.000. Bom, eu prefiro vender menos planos, porque são menos pacientes para dar conta, menos vidas para cuidar, menos dietas para prescrever, menos check-ins para responder, só que num faturamento muito maior. Então, cobre preços premium. Consultorias premium multidisciplinares e consultorias premium lá no topo, como os preços mais altos, onde você vai ter menos pessoas, mas vai ter clientes que pagam caro, que estão muito satisfeitos. Consultorias escaláveis, que são nosso produto intermediário, que tem um preço médio,
que gera muita transformação e tem um equilíbrio bom entre preço e valor. E por último, desafio e produto de entrada. São os nossos produtos mais baratos que tem o objetivo de trazer volume para os produtos de cima. Então essa é a escada de valor que os nossos alunos utilizam, de forma simplificada. Tem algumas outras nuances, mas aqui o ponto é, você precisa ter preços premium, você precisa ter produtos mais caros dentro da tua estrutura de produtos, dentro da tua escada de valor. Porque quando você tem um produto mais caro, você consegue ter menos pacientes e ter mais faturamento. E menos pacientes vão ter um suporte maior, vão ter um acompanhamento melhor, vão ter uma experiência como um todo muito melhor, vão renovar e vão indicar. Então, menos pacientes, nesse caso, é bom. Porque se você tiver 300 consultas, você não vai ter tempo para nada. Agora, se você tem 80 consultas que te pagam como 300 consultas, ou como 400 consultas, ou como 500 consultas, aí a vida é muito diferente. Outra coisa interessante também de você cobrar mais caro é que o paciente tem uma percepção premium também. Se ele está pagando mais caro, ele está mais investido financeiramente e emocionalmente. Ele vai fazer mais do que você está passando. Ele vai dar mais valor, vai valorizar mais o serviço que ele investiu. E por último, com essa margem de lucro maior, com um preço maior, com um ticket médio maior, você consegue investir mais no seu serviço. Você consegue contratar o Eltis para poder rodar os seus check-ins, você consegue contratar o Webdive, o Chatbox, contratar ferramentas de AI, contratar estagiários, nutricionista, secretária, criar uma experiência incrível para o teu paciente. Quando, se você estivesse vendendo uma consulta barata, talvez você não sobrasse dinheiro para isso, certo? Ou tempo para isso. Então, se você vende um plano de R$1.000 por 3 meses e você vende para 10 pacientes, você atingiu R$10.000 mensais. É muito simples. E no final das contas, não tem atalhos. Para cobrar um preço premium, tem que ter uma entrega premium. Não adianta você querer cobrar caro se você não está entregando valor para o paciente, certo? Então, não tem atalhos e quem diz que tem, mentiu, beleza? E recapitulando aqui as estratégias. O primeiro passo é focar sempre na transformação. Focar nos resultados. Focar onde que o paciente vai chegar e não nos detalhes do programa. Vender a viagem e não o voo. Segunda estratégia, conexão. Você precisa fazer com que o cliente se sinta compreendido. Você precisa se conectar emocionalmente com o cliente durante o processo de vendas. Isso vai aumentar muito a sua conversão. Terceiro ponto, simplificar a oferta. Apresentar a oferta não com 1000 produtos e 1000 coisas diferentes, mas sim com 3 pilares e se conectar os entregáveis que existem, claro, com as dores e objetivos que o paciente trouxe. Quarta estratégia, o mapeamento. Você mapear a jornada do paciente usando a engenharia reversa dos seus pacientes que já tiveram muito resultado, para quando você estiver apresentando para um paciente novo, um lead, você consiga mostrar para ele essa previsão do futuro. Quinta estratégia, consistência na mensagem. Você precisa manter uma presença constante e uma mensagem coerente nas suas redes sociais e nos seus funis de captação. E por último, a precificação. Você precisa vender preços premium. Não adianta você fazer um monte de esforço para no final vender um produto de R$300, certo? Então o que eu quis trazer aqui hoje são algumas estratégias complementares a outras estratégias que nós já trouxemos aqui no YouTube e no Spotify, no nosso podcast, no nosso canal. Uma coisa que eu acredito muito é que existem fundamentos nas vendas que fazem com que você consiga vender muito mais. E se você olhar para esses fundamentos com carinho, você pode sair de uma conversão de 10, 15% para uma conversão de 30, 40 ou até 50%. Essa é a diferença, se você sair de 20 para 40%, é a diferença de você faturar 20 mil no mês e você faturar 40 mil no mês. É a diferença de você faturar 10 e 20 mil, 50 e 100 mil. Então esses números são muito importantes. Quanto mais você aumenta a sua conversão, mais você aumenta o tamanho do teu negócio, certo? Então quais são os próximos passos? Implementar. O mundo é dos executores e das executoras, certo? Então você vai pegar o que você aprendeu aqui hoje e você vai incrementar o seu script de vendas, melhorar os seus processos comerciais para que você consiga em 2025 vender para mais pacientes e transformar mais vidas. Sempre refinando as suas habilidades. Uma coisa que eu gosto muito é fazer simulações de vendas também, com algumas pessoas que dentro do teu time ou alguém próximo, fazer esse teatro de venda e sempre analisar os seus resultados para ver o que está dando certo e o que não está dando certo. Combinado? Então, se você hoje tirou valor desse episódio e quer a nossa ajuda individual para implementar o que você aprendeu, nós estamos com alguns horários de diagnóstico de negócios gratuitos. Aqui na descrição do Spotify ou do YouTube, você consegue encontrar esse link. E aí, preenchendo o formulário, você vai ver, claro, se tem horários na agenda do meu time, para poder você sentar com um especialista que eu treino pessoalmente. E esse especialista vai fazer uma análise, um diagnóstico baseado nas 5 alavancas de crescimento do teu negócio para poder entender aonde você está, aonde você quer chegar e quais são os maiores pontos de oportunidade que existem para você atacar, para você melhorar dentro do teu negócio. Se você achar que faz sentido, clica no link e agenda esse diagnóstico para a gente te ajudar
individualmente, combinado? E se você tirou o valor desse episódio, não esquece de seguir a gente no Spotify, de se inscrever no canal do YouTube, independente de onde você está, e claro, de deixar um comentário. Eu adoro quando vocês deixam comentários, eu leio todos. E isso também mostra se o conteúdo que eu tô produzindo tá agregando valor ou não, e quais são os conteúdos que você quer ver mais por aqui. Fechou? Então não esquece de deixar sua avaliação. Até a próxima, segunda-feira tem mais, vamos pra cima.